Glória a Deus. Glória a Deus. Quem já chegou, diga amém. Amém. Quem veio, mas não chegou ainda, diga eu. Tem gente que está num lugar, mas não veio ainda. Tem gente que veio, mas não chegou. Está com o pensamento longe nas coisas, nos problemas. Mas que bom que você está aqui. Eu posso ver ali o irmão Marcos, posso ver o irmão Vaz, o Igor, estou vendo ali o pastor Deusdete levantando a mão, a pastora, como é o nome daquela pastora? Aquela do olhinho puxado. Ela disse que não gosta das minhas brincadeiras, e aí eu esqueço o nome dela. Uma tem um olhinho puxado assim. Pastora engraçadinho? Pastora Rose, por que eu estou dizendo isso? Irmãos, domingo passado, eu estava tão mal, mas tão mal, que a 1,5 m eu não conseguia enxergar o rosto de ninguém. E eu estava ministrando louvor, e antes de começar, pastor Rodrigo, e antes de começar o louvor, eu falei, pastor Rodrigo, pastor, eu acho que eu termino aqui, mas eu vou ministrar, eu acho que eu morro hoje. Falei para ele, eu estou passando mal. Ele falou, então o outro vai ministrar. Eu falei, negativo. Se eu morrer, eu quero morrer ministrando a palavra. Louvando ao Senhor. E aí ele disse, você está proibido de morrer. Eu falei, então, tá bom. Então já que eu não podia morrer, fui proibido, cá estou. Graças a Deus. Quantos aqui estão me enxergando? Levanta a mão. Diga, graças a Deus, porque eu estou enxergando e eu tenho mãos. Graças a Deus. Todos nós passamos tantos problemas, tantas lutas, tantas dificuldades. Dificilmente, aliás, é impossível alguém que não tenha contas ou que não tenha dívidas. Mas quando a gente olha a grandeza de Deus nas nossas vidas, quando a gente olha o simples fato de poder enxergar, peço por gentileza, feche os olhos por 10 segundos. Não abra, por favor, senão você não vai para o céu. Opa, tem gente que não vai para o céu. Feche os olhos, 10 segundos. Imagina se você vivesse o resto da sua vida desse jeito aí. Tendo que ir ao banheiro, tendo que ser conduzido, vestindo a roupa, indo para o trabalho, indo para a igreja. Pode abrir os olhos. Teve gente que não teve nem coragem de continuar com os olhos fechados. E a minha vista estava tão ruim, mas tão ruim. E eu fiz um exame essa semana, porque a grande preocupação de quem tem diabetes é que se houver uma alteração na retina, o médico já diz assim, olha, você vai ficar cego e é irreversível. Se prepare para não enxergar mais nada. Mas aí, graças a Deus, eu fiz o exame e a médica disse assim, sua vista está maravilhosa. Ele teve um pico, pouca coisa, gente. Domingo aqui, quando eu cheguei na UPA, ele estava 489. A minha glicose. E aí eu cheguei lá, tomei uma insulina, esperei 40 minutos e ela subiu para 554. Olha, os irmãos entendem alguma coisa, eu não entendo nada disso, porque alguns irmãos falaram, misericórdia, meu Deus. E aí, graças a Deus, graças ao pastor Rodrigo, que me proibiu de morrer. Pastor, me proíba de morrer antes dos 100 anos. Está proibido, se morrer, desobediente. Pronto. Não, mas eu não sou desobediente. Então, que bom poder estar aqui, que bom poder ter tido o privilégio de ministrar o louvor domingo passado e que bom poder compartilhar a palavra do Senhor. Eu queria dar o testemunho da grandeza, da graça, da misericórdia do nosso Deus. Eu tinha falado com a Keila, eu estava escalado para dar aula na escola bíblica e para pregar. E eu falei, pastor Rodrigo, pastor, se eu tiver melhor, eu ainda quero dar aula na escola. Ele, negativo, fominha, imagina. Negativo, se eu preparar, você não vai ministrar. Eu estava melhor, nem me atrevi a ligar para ele. Foi, sim senhor. Quando está só nós dois, é assim. E aí a Keila disse assim, aí eu falei para a Keila, eu consigo ministrar, se você quiser, está muito sobrecarregada. Ela, eu prefiro. E aí eu tenho o privilégio hoje de compartilhar a palavra com os irmãos. Essa é uma palavra que eu já ministrei aqui. Talvez nenhum de vocês vai se lembrar. Dizem que a mensagem, quando é pregada, é como você juntar várias garrafas em um canto, naquele canto, várias garrafas, e pegar um balde de água
e jogar. O que cair dentro das garrafas é o que fica. É muita coisa, não é? Naquelas garrafas, as garrafas de 600 ml de antigamente. Então, provavelmente você não vai lembrar. Por isso, eu gostaria de compartilhar de novo, novamente, essa mensagem que para mim é a mensagem mais importante que nós podemos guardar. Talvez se você puder absorver, se você for uma daquelas garrafas e puder absorver, guardar um pouco de toda a mensagem que você já ouviu, guarde, absorva, receba um pouco dessa água nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Abra, por favor, sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 1. Para não perder o costume, olha para o lado e diga assim: meu Deus, como é lindo. Diga para ele aí, ou para ela: meu Deus, como é lindo. Diga para ele aí. Rapaz, diga para ele, para ela, diga: meu Deus, como é linda. Esse pessoal está desanimado. Pastor Rodrigo, que lindo, hein? Pastor Rodrigo, quando era pequeno, a mamãe dele falava assim para ele: bonito, hein, Rodrigo? Muito bem. Quantos acharam? Digam amém. Amém. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 1. Para facilitar para os irmãos, o 11 está logo depois do 10. Se achar o 1 Coríntios 10, é o próximo. Ajudou? Opa, que bom, espero ter ajudado. 1 Coríntios está mais ou menos aqui, ó, irmãos, ó. A diferença, deu para ver? Muito bem, vamos lá? Diz assim o texto: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Feche os olhos, por favor, em nome de Jesus. Bondoso Deus e eterno Pai, obrigado pelo privilégio que temos de servir ao Senhor. Obrigado porque por mais que o Senhor seja grande, enorme, incomparável, imensurável, impronunciável, Senhor, o Senhor que fez todas as galáxias, Senhor, tudo que existe, tudo, Senhor, que nem que o homem sequer conseguiu ainda enxergar ou imaginar que exista, o Senhor é tão poderoso e o Senhor é muito maior do que tudo que existe. E apesar de toda a glória, de toda a majestade, apesar de tudo que o Senhor é, o Senhor se importa com cada um de nós que nada somos. E pedimos, Senhor, que por graça e misericórdia, fale e continue falando ao meu coração, à minha mente nessa noite, para que possa transmitir também aos meus irmãos, que a Tua palavra encontre terreno fértil, para que possa germinar e que possa dar frutos para a honra, a glória e o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. O título dessa mensagem é: seja um cristão imitável. Amém. Certa vez eu fui para o Paraguai. Eu preguei essa mensagem aqui provavelmente em 2018 ou 2019, então fazem 7 anos. Eu fui para o Paraguai com um grupo de policiais militares do Distrito Federal. Fomos comprar muamba. Estava protegido, todo mundo armado, então eu pude exagerar um pouquinho, que qualquer coisa na troca de tiro, eu pegava minha Bíblia. Mas estavam cheios de policiais militares e de convidados, e nós chegamos no hotel, e lá ficamos eu, um irmão do Jardim Ingá, e 2 amigos dele. Esses amigos dele, depois de conversarmos mais um pouco, eles se declararam ateus. Eles não acreditavam em Deus. Não acreditavam no Deus que nós servimos, não acreditavam no Deus que nós professamos. E, um dado momento, ele virou para mim e disse: vocês não se parecem em nada com o Jesus Cristo que vocês dizem servir. Eu não encontro nenhum cristão nessa terra que seja discípulo, que procure copiar e fazer igual Jesus Cristo fazia. Para mim, vocês não passam de fãs, de admiradores de Jesus Cristo. E assim como aquele que me disse que eu era um comedor de feijão, não sei quantos se lembram, esse também disse que eu não passava de meramente fã de Jesus, e eu dei razão para ele. Os crentes, nós vibramos, nos emocionamos, nós
falamos em língua e damos glória a Deus, porque admiramos tudo aquilo que Jesus Cristo fez, tudo o que Deus é, e muitos de nós, a maioria de nós, paramos aí. Somos meramente admiradores de Jesus. Somos meramente pessoas que olham e enchem os olhos e choramos como Jesus era maravilhoso, como Jesus era bom, como Jesus amava as pessoas, e ficamos por aí. Aquelas palavras verdadeiras nunca saíram da minha memória. Ser fã, segundo o dicionário, significa admirar alguém. Significa que você admira e segue aquela pessoa. Mas não tem nada a ver com ser discípulo de Jesus. Imitar Jesus é o mesmo que ser discípulo de Jesus. Nós fomos chamados para sermos muito mais do que fãs, muito mais do que admiradores, muito mais do que espectadores. Nós fomos chamados para sermos discípulos. Fomos chamados para sermos imitadores de Jesus. Cabe-nos no mínimo duas perguntas nessa nossa reflexão. Será que tenho procurado seguir Jesus? Procurado fazer o que ele faria se ele estivesse aqui nessa terra? Ou será que temos simplesmente admirado Jesus, aplaudido, e depois vamos viver as nossas vidas como sempre vivemos? Segundo os dicionários em que pesquisei, imitar significa reproduzir ou tentar reproduzir fielmente, inspirar-se, ter como exemplo, copiar, fazer ou esforçar-se para fazer igual aquela pessoa está fazendo. Engraçado, o macaco. Tem uma história que diz que uma pessoa não tinha medo nenhum, e aí o compadre, eles moravam na fazenda, cada um, e esse compadre disse que não tinha medo. E aí, certa vez, ele foi visitar, esse que não tinha medo, um compadre, chegou lá, ele ia embora, já estava escuro, ele falou: rapaz, hoje eu vou passar um susto no compadre. Aí tinha um trieiro, ele foi lá para frente, pegou um lençol, colocou na cabeça um lençol, e ele tinha um macaquinho pegou uma fronha, colocou na cabeça também, e ele foi lá para frente no trieiro esperar o compadre. Estava escurecendo, dava para ver um pouco ainda. A hora que o compadre, que não tinha medo, olhou de longe, viu aquele trem branco e disse assim: olha, esse deve ser o tal medo que o compadre falou. Olha lá, ele é branco e está fazendo assim, ó, deve ser o tal medo. E falou: e é fêmea, porque está de fiote. Tinha um macaquinho com esse rapaz que era corajoso saiu correndo e o macaquinho atrás. Então, muitas das vezes nós fazemos como aquele macaquinho, nós reproduzimos, aliás, nós não fazemos, mas deveríamos colocar o lençol e seguir. É apenas uma piada, não significa nada. Imitar significa reproduzir. É que eu me lembrei, se eu não contasse depois o pastor Rodrigo ia falar: por que não contou a piada do macaquinho? Reproduzir de modo exato ou aproximado os gestos de uma pessoa. Então significa, imitar não significa fazer exatamente igual, mas significa fazer pelo menos de uma maneira parecida com Jesus. Eu quero compartilhar sobre a importância de nos tornarmos pessoas imitáveis, mesmo reconhecendo que é impossível ser alguém que não erra, que não falha e que não peca. Nós vamos continuar errando, continuar pecando, mas se o nosso objetivo como cristão não é ser imitável, não é ser copiável, nós não estamos vivendo o Evangelho de Jesus. Nós não estamos sendo ou procurando ser discípulos de Jesus. Esse versículo de 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 1, pode ser entendido de duas maneiras. O apóstolo Paulo, quando diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele poderia estar dizendo: assim como eu imito a Jesus Cristo, imitem Jesus Cristo também. Sede meus imitadores e imitem Jesus Cristo. Mas eu penso que ele dizia, ou ele disse, a outra possibilidade é: olhe para mim. Ele diga: pode me imitar, sede meus imitadores. Eu estou copiando a Jesus Cristo, eu estou fazendo igual Jesus Cristo faria, e você pode olhar para mim e viver do jeito que eu vivo.
Eu sou alguém que admira muitos dos personagens bíblicos, mas Paulo, particularmente, eu admiro não só por esta coragem de dizer, olhe para mim, de dizer, siga o meu exemplo, mas muito mais do que ter dito que poderia ser exemplo e que poderia ser seguido, ele era alguém que de fato poderia ser seguido. Não fora essa a única vez que o apóstolo Paulo disse que era para ser imitado. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 16, ele escreveu: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Ele diz agora muito mais claramente, pode olhar para mim. E eu te pergunto, será que se alguém quisesse seguir a Jesus e tivesse como única referência a você, dissesse, eu vou olhar para você, eu vou olhar para você porque eu quero seguir a Jesus, eu quero ser igual a você, e a partir de hoje eu vou seguir e fazer tudo o que você faz, essa pessoa estaria no caminho certo? Em Filipenses capítulo 3, no versículo 17, ele escreveu, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. Escrevendo depois, na carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 1, aí ele fala sobre imitar a Deus, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. É interessante que Deus não viveu na terra. Como é que nós vamos imitar a Deus? É possível, olhando para Jesus Cristo. Ser um admirador de Cristo não é o bastante para ser cristão. Ser um fã de Jesus Cristo não é o suficiente. Nós podemos admirar Jesus, nós podemos chorar ao ver tudo o que Jesus fez aqui, mas não é suficiente e não basta. O desejo de Deus é que sejamos seus discípulos, seguindo a Jesus, pessoas que seguem seus passos, que fazem hoje o que Jesus faria se ainda estivesse nessa terra. Nos tornamos discípulos de Jesus, seus imitadores e cristãos dignos de sermos imitados, não somente por aquilo que falamos, mas principalmente por aquilo que fazemos. Não nos tornamos discípulos de Jesus quando estamos, por exemplo, eu aqui, pregando a palavra de Deus. Eu não estou sendo discípulo de Jesus. Ao ministrar na escola bíblica dominical, eu não estou sendo discípulo de Jesus. Ao ministrar o louvor, eu não estou sendo discípulo de Jesus. Eu sou discípulo de Jesus quando as minhas ações e as minhas reações são condizentes, são iguais ou são parecidas com a maneira que Jesus agiu e com a maneira que Jesus agiria. Eu ajo como Jesus no meu casamento, eu ajo com a minha esposa como Jesus agiria, eu ajo com o meu marido como Jesus agiria, eu ajo com os meus filhos como Jesus agiria, eu ajo com os meus pais como Jesus agiria, com os meus irmãos, com os meus primos. Eu sou Jesus na minha casa, eu sou discípulo de Jesus. Cristão significa pequeno Cristo. Cristo é Jesus. Então nós somos chamados para sermos Jesus. Me lembrei agora do meu sogro quando pastoreava lá no Jardim Gá. Tinha uma criança que chamava, não é uma piada, é verdadeira. O meu sogro, ele era chamado por um menininho, ele era chamado de Jesus. Ó Jesus, ó Jesus. Apesar que ele estava longe de ser Jesus, que ele não veja essa gravação. É brincadeira. Mas nós somos chamados para sermos Jesus no nosso casamento. Nós somos chamados para sermos Jesus no nosso trabalho. Sermos imitadores, sermos cristãos, é sermos pequenos cristos, é sermos parecidos com Jesus, é sermos Jesus nas nossas atitudes. Não nos tornamos discípulos de Jesus quando assumimos um cargo na igreja e executamos bem, por melhor que seja. O escritor norte-americano, alguma coisa parecida com Ralph Waldo Emerson,
disse algo interessante no século XIX. O século XIX começou em que ano da era cristã? Século XIX? 1801. Olha, eu sabia que o pastor Rodrigo ia falar. Muito bem. Século XIX começou em 1801. Ele disse: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Nós falamos alto, nós falamos muito, mas as nossas atitudes falam muito mais alto, significam muito mais para as outras pessoas do que as palavras que verbalizamos. Se pregamos uma coisa e vivemos outra, nossas palavras não farão efeito positivo nenhum na vida de pessoas. Pelo contrário, seremos vistos como hipócritas. E ninguém irá querer seguir a Jesus. Ninguém terá o desejo de ser cristão se as nossas atitudes forem diferentes das nossas palavras. E quando falo aqui pregação, estou incluindo tudo o que pregamos em casa, ensinamos, e às vezes nós pregamos para um colega de trabalho, pregamos para o nosso filho, pregamos para a esposa, para o marido, pregamos para o pai, para a mãe. Tudo que nós pregamos, se as nossas atitudes forem diferentes, eu chego a dizer que, pelo contrário, farão um efeito devastador, um efeito negativo da vida dessas pessoas. É melhor viver a vontade de Deus imitando-o do que pregar tão somente o Evangelho. Me lembro que desde criança, talvez você tenha escutado também, a gente ouviu muito de pastores, de diáconos, de presbíteros e de outros irmãos mais antigos na fé, principalmente pessoas que entregavam as suas vidas para Jesus, chegavam e diziam: não olhe para mim, mas olhe para Cristo. Quantos já ouviram essa frase? Não olhe para mim porque eu sou cheio de falha, eu sou pecador, olhe para Cristo. Isso parece humildade. Isso parece vir de uma pessoa que é humilde, mas sinceramente isso é e vem de pessoas covardes. Se você já disse alguma vez: não olhe para mim, mas olhe para Cristo, eu ouso dizer que você foi covarde. Quando eu disse isto também, eu fui covarde, porque eu, sabendo de coisas erradas que fazia e que faço, medo de ser descoberto, já me antecipo dizendo: olha, se você descobrir alguma coisa errada na minha vida, passe uma borracha e nós olhamos só para Cristo. Não é humildade dizer: não olhe para mim, olhe para Cristo. Isso é covardia. Isso é de pessoas que não querem aceitar uma postura ou a tentativa de ser um cristão verdadeiro. Isso é inato de uma pessoa que entregou a sua vida para Jesus, mas não fez a decisão de ser exemplo para ninguém. Esses dias no aplicativo entrou um rapaz, estava indo para uma balada de funk, e eu sempre ouvindo uma música, ele começou a cantar. Ele: eu já fui da igreja também, mas o pastor me decepcionou muito. O que foi? Não, um dia uma pessoa quebrou o carro em frente à porta da igreja, ele teve que deixar o carro dormindo lá. Espero que o pastor Deusdete, nem o Hélio, nem o Rodrigo seja desse tipo. Espero que eu também não seja, vai ouvindo. Pelo amor de Deus, hein, Deusdete, não me decepciona não. Aí o carro dormiu lá, sabe o que o pastor fez? Arrumou mais umas 2 pessoas e depenaram o carro que estava na frente da porta da igreja. Que exemplo maravilhoso de cristão, hein, seu Rodrigo? Que maravilha, hein? Como é que uma pessoa dessa vai ficar na igreja? Como é que eu tiro a razão de uma pessoa dessa não querer seguir a Jesus? Se o pastor disse: vamos aproveitar e depenar o carro. Parece história, conto da carochinha, né? Mas eu já vi ouvir outras histórias muito piores do que essa. Por que não tomamos a decisão de sermos alguém a ser imitado
Por isso, não tornamos alguém que pode ser imitado como cristão. Quando não tomamos essa decisão, quando não dizemos a partir de hoje, e o bater no peito não é soberba, mas é uma decisão de coragem de dizer, a partir de hoje, eu quero ser alguém que as pessoas podem olhar e podem copiar, nada vai mudar nas nossas vidas. E nós não fazemos isso, nós não tomamos essa decisão, porque temos medo. Temos medo de ser alguém que traz escândalo para o Evangelho. Mas não temos vergonha nenhuma de envergonhar o Evangelho depois. Apenas não queremos assumir a posição de exemplo e de modelo a ser seguido. Como eu já falei, o pastor Rodrigo já referiu também aqui algumas vezes, nós temos sempre duas opções em tudo nas nossas vidas, em todos os nossos relacionamentos, no trabalho, na igreja, ou nós podemos ser medíocres ou podemos ser excelentes. Aqueles crentes cristãos, ou que se dizem cristãos, que não procuram e que não decidiram seguir o padrão de Cristo, que é o tema do nosso ano, que não se decidiram por ser modelos para outros cristãos, estão na mediocridade, são pessoas medíocres. E medíocre, não espante, como já falamos, são pessoas comuns, normais, que estão na média. Mas não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para viver em excelência. Nós fomos chamados para sermos excelentes. Nós fomos chamados para que as nossas ações e atitudes sejam ações que sobreponham ou que sejam muito mais importantes do que que as outras pessoas fazem. Não porque sejamos mais importantes, mas as nossas ações precisam ser mais importantes. Elas precisam ser excelentes. Tememos e deixamos de cuidar bem da esposa do Senhor, e aqui eu não estou me referindo a pastores, mas todos nós, cada um de nós faz parte da igreja ou da noiva do Senhor. Então, a sua esposa é noiva do Senhor, o seu marido é noiva do Senhor, seus filhos, seus pais. Temos e deixamos de cuidar bem da esposa do Senhor, sabendo do zelo que Ele tem por ela, e por isso não nos esforçamos para ler a palavra e conhecer a vontade dEle, e assim tratá-la como o noivo deseja que ela seja tratada. Tratamos uns aos outros como se fôssemos maiores, como se fôssemos mais importantes, como se fôssemos mais inteligentes. Somos impelidos ao lembrarmos-nos da palavra dos talentos neste momento. Ao invés de olharmos para aquele que recebeu 10 talentos e que conseguiu trabalhar e trazer outros 10 talentos, nós olhamos para aquele que recebeu 1 talento. Muitos de nós somos como aquele. Enterramos o talento numa falsa humildade de dizer, bom, eu não olhe para mim, eu sou cheio de falhas, olhe para Jesus, olhe para o Senhor. Imitar a Cristo é exteriorizar o Evangelho. Evangelho significa boa notícia. Evangelho significa boa nova, boa mensagem. Então, ele é externo. Ele é para que os outros vejam, ele é para que os outros saibam. A boa notícia ou a mensagem do Evangelho, ela não é simplesmente pregada, mas ela é vivida. A mensagem ela é exteriorizada à medida em que vivemos de acordo com a vontade de Deus, seguindo o modelo de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus não foi uma boa notícia só de palavras, mas principalmente de obras. As pessoas que se encontraram com Jesus tiveram as suas vidas transformadas. As pessoas que se encontraram com Jesus nunca mais foram as mesmas pessoas, porque havia uma coerência entre o discurso, entre a boa nova do Evangelho pregado por Jesus e a vida que Jesus pregava. O Evangelho que Jesus vivia era condizente com o Evangelho que Jesus Cristo pregava. Se o Evangelho que eu vivo não transformar a vida das pessoas ao meu redor,
não é o verdadeiro evangelho de Jesus. Se a minha vida não transformar a vida de ninguém, eu tenho uma boa notícia para te dar. A boa notícia é que esse não é o evangelho de Jesus. Qual é a boa notícia disso? É porque nós temos a chance de entender, ouvir, reconhecer e procurarmos mudar. Se a nossa vida nunca mudou a vida de ninguém para melhor, nós nunca vivemos o evangelho de Jesus, nunca fomos iguais a Jesus Cristo. Eu faço parte então apenas de um fã-clube de Jesus Cristo, que tem palavras lindas de conforto, consolo, alegria, esperança, mas não passa apenas de palavras. Os homens já estão bem encaminhados, que nós temos o clube de homens, então nós já somos um clubinho. Mudou, agora é discípulo, né, pastor? Então já trocou. Então, se esse evangelho não nos transformar, e se não nos transformarmos outras pessoas pela maneira com que vivemos o evangelho, esse evangelho não é de Cristo e nós não vivemos o evangelho de Cristo. A vida de Cristo transformou a vida de pessoas e devemos imitá-lo. Essa transformação só vai acontecer pelo nosso exemplo prático e não pela cobrança ou pressão. Nós temos uma facilidade de cobrar e de pressionar e dizer: a Bíblia diz, a palavra diz, e faça assim, e faça assado. Mas isso não vai acontecer se o nosso exemplo não for o exemplo de Jesus Cristo. Mas como é que nós vamos imitar a Jesus Cristo? Jesus Cristo viveu 3 anos com os seus discípulos. Como é que eu vou ter que ler tudo, decorar cada pedaço daquilo? Eu tenho uma dica aqui para você, ou para mim também. Devemos imitar a Cristo no amor. Se nós amarmos como Jesus Cristo amou, como Deus amou, já é suficiente. Nós só precisamos amar. Ficou muito fácil agora. É só amar. Se aprendermos a praticar o amor, seremos verdadeiros discípulos de Jesus e pessoas imitáveis ou dignas de serem imitadas. Em João, quem quiser ler, por favor, em João capítulo 15, no versículo 13, nós temos o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, o de dar a vida pelos amigos. É curioso que para muitos, e é muito claro que a priori nas nossas mentes vem que dar a vida por alguém é morrer por alguém. Como Jesus Cristo foi alguém enviado por Jesus, que aceitou a missão por vontade própria, Jesus veio e morreu. Jesus foi enviado pelo próprio Jesus, não? Vocês estão ligados, né? A pastora Kátia deu uma risadinha, porque eu errei, e eu falei, já o pastor Rodrigo. Então Jesus foi enviado pelo próprio Deus, que também é Jesus. Ele e o Pai são um. Jesus foi enviado pelo próprio Jesus, que é Deus. Ele e o Pai são um, mas Jesus foi enviado por Deus. E é interessante que ele diz que Jesus ele morreu, mas muito mais do que morrer pelos amigos, ele viveu pelos amigos. Embora entendamos muito mais facilmente que Jesus, quando diz, não tem maior amor do que dar a vida pelos amigos, então Jesus se entregou na cruz, mas Jesus viveu pelos amigos. O que foi mais difícil? Viver pelos amigos durante 33 anos da sua vida ou morrer pelos amigos? Este texto, o dar a vida em favor de... Se é possível nos tornarmos, só é possível nos tornarmos seguidores, imitadores de Jesus Cristo, quando vivemos nossas vidas em favor dos outros. É fácil, é só amar. É só a gente abrir mão de viver as nossas próprias vidas, os nossos próprios interesses, buscar as nossas próprias vontades para fazer a vontade de outro. Duro, cruel, foi como Jesus viveu.
Alguns falam que viver o Evangelho não é fácil, que é muito difícil. Porque viver o Evangelho sendo discípulo de Jesus é quase impossível. Mas é possível, tem o quase. Ser discípulo de Jesus é quase impossível. Quando Jesus diz que é mais fácil, aliás, que existem dois caminhos, o caminho estreito, que é o caminho que conduz à salvação, e o largo, que conduz à perdição, a gente pode utilizar também nesse texto, por que é difícil seguir a Jesus? Por que é difícil ser imitador de Jesus Cristo? Por que é difícil ser alguém imitável ou copiável? Porque nós não tomamos a decisão de imitarmos a Jesus Cristo e de sermos modelo. Eu digo para você, se para você, e para mim muitas vezes é assim, é muito fácil, se está muito fácil seguir a Jesus, e eu repito, para mim significa que está errado, significa que eu estou errado, significa que eu, Hamilton, não estou vivendo o Evangelho e nem a vontade de Jesus. Está fácil para você? Então está errado. Está cômodo para você? Então não está certo. Viver o Evangelho de Jesus é um grande, um enorme desafio todos os dias. Não achamos que é difícil seguir a Jesus Cristo porque não seguimos. Se está fácil para você, procure dificultar. Significa que você vai estar no caminho. Se está bom, se está confortável, se você só está esperando a volta de Jesus e a coroa que foi prometida. Por falar em coroa, eu tenho uma tese aqui, que a coroa da vida ela é simbólica, que a coroa da salvação ela é simbólica. A coroa ela representa uma autoridade e distingue uma pessoa de outras. Mas imagina lá no céu, eu já falei com o Senhor, se tiver coroa de verdade eu nem quero. Se todo mundo vai estar com coroa, que graça vai ter eu estar com coroa igual aos outros? Eu vou lá para o Rodrigo, está de coroa, Flávio com coroa, a Keila, imagina a Keila de coroa. Contar as pedras. Então eu não acredito. Não acredito nessas mansões celestiais, porque se tem mansões celestiais, vai ter a periferia celestial, vai ter a favela celestial, enfim. Mas também não significa nada o que eu acho. O que é? O apóstolo Paulo escreveu muito sobre a doutrina da fé cristã, de seus conselhos diversos, sobre muitas áreas e diferentes tipos de pessoas. E quando vai falar sobre o amor, em 1 Coríntios capítulo 13, suas palavras iniciais foram: eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Nós falamos de excelência. Nós falamos sobre mediocridade e excelência. Nós falamos sobre ver um padrão na média e um padrão acima da média. E o apóstolo Paulo diz: eu passo-vos, em 1 Coríntios capítulo 13, a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. É um caminho muito mais que excelente. E ele começa a falar sobre o amor. Não satisfeito, o apóstolo Paulo ainda chama a atenção sobre o quão importante é esse capítulo e deixa claro que o amor que ele vai discorrer é prático, que deve ser vivido. Eu passo-vos a mostrar um caminho sobremodo excelente. Paulo diz que o amor é um caminho. Ele não diz que é o caminho, Jesus é o caminho. O amor é um caminho. Esse amor que é um caminho, segundo o apóstolo Paulo, é uma maneira de se viver. Ou seja, existem outras maneiras também. A pessoa pode escolher viver sem amor ou viver sem amar. E muitas das vezes sequer escolhemos, mas tão somente vivemos sem amor e sem amar. Paulo diz que o amor é um caminho. Já li. Quem não ama não conhece a Deus,
Jesus e Deus são um. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho. Jesus Cristo disse: não há amor maior do que dar a vida pelos amigos. O próprio Deus, olha em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. O amor, ele é prático. Quando eu me refiro ao amor, quando o apóstolo Paulo fala em amor, ele não está dizendo em verbalizar palavras. Ele não está dizendo em uma vez por ano, no dia dos namorados, dar uma bitoca e dizer: eu te amo, meu amor, e esperar o próximo dia dos namorados. Ele está dizendo, ele está falando sobre viver em amor. E viver em amor é viver pelo próximo. Quer trocar? Lembra daquele domingo no parque? Você quer trocar esse microfone pela bateria? Não. Você quer trocar esse microfone por uma fazenda? Não. Às vezes nós trocamos a vida aqui na terra, mesmo que os nossos olhos não estejam vendados fisicamente, mas estão vendados espiritualmente. Nós crentes precisamos que os nossos olhos espirituais sejam abertos para entendermos que a vida que Jesus Cristo prometeu, os céus que Jesus Cristo prometeu, que Ele disse que é incomparável, não há morte, nem dor, nem tristeza, é muito melhor do que esta vidinha que muitas vezes vivemos de forma medíocre, tentando segurar, guardar, proteger aquilo que nós temos e não dividimos com absolutamente ninguém. Nós somos egoístas, nós queremos viver a nossa própria vontade, do nosso próprio jeito, satisfazendo os nossos gostos. Existe um pastor, que eu já comentei aqui, que é o pastor lá de Fortaleza, daquele momento do Seja Bem-vindo. Ele, uma vez por ano, ele tira as férias dele e vai viver no meio dos mendigos na rua, ou mendigos. E lá no meio desses, que ele passa 30 dias vivendo com eles, sem dinheiro, vivendo, comendo o que eles comem, pregando a palavra, vivendo o evangelho, procurando ser como Jesus. Quando a pessoa tem um carrinho de mão que ela roubou no supermercado, ela nem dorme à noite, porque ela fica preocupada com medo, um mendigo, de roubarem o carrinho de mão, o carrinho de mão ou de supermercado, aliás, que não é dela. Ela amarra os pés naquele carrinho de supermercado, amarra com uma corda, mas qualquer mexida, qualquer barulho, ela acorda. Ele diz que essa pessoa que tem um carrinho de mão roubado, um carrinho de mão, carrinho de supermercado, onde se lê carrinho de mão, leia-se carrinho de supermercado. Carrinho de supermercado não consegue dormir, porque aquele carrinho é tudo para aquela pessoa. E nós, quando temos um pouquinho a mais, um carro, diz que tem irmãos que quando não pode ganhar nenhuma bicicleta, quer passar em cima do outro irmão. O irmão ora a Deus: Senhor, me dá uma bicicleta. Mas se ele vê o irmão, eu vou passar em cima do irmão Severino. Não temos nenhum Severino aqui na igreja, né? Eu vou passar em cima do irmão Severino e agora? E quando ganha o carro: Deus, me dá um carro, que eu quero ajudar os irmãos, eu quero dar carona. Deus dá o carro. Fala: ixi, aquela irmã mora num lugar meio sujo, pé de Todd. Não vai dar certo não vou levar não. Porque nós vivemos a mediocridade, procurando suprir e realizar as nossas necessidades, nem necessidades, as nossas vontades, diferentemente do modelo e da forma com que Jesus viveu. Quem não ama não conhece a Deus. Jesus e Deus são um, você vai entender. Diz o seguinte em 1 João capítulo 4, versículo de 7 a 11: Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor, a que me refiro? Ao amor prático. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Imagina se Deus fosse egoísta. Imagina se Deus quisesse só o bem dele. Ele não teria enviado Jesus Cristo. Mas porque Ele nos ama de verdade, Ele abriu mão de Jesus Cristo para que Ele viesse e morresse em nosso lugar e em nosso favor. Voltando para 1 Coríntios, mas o que o apóstolo Paulo passa a mostrar é um caminho sobremodo excelente.
O significado de um caminho sobremodo excelente é um caminho muito além da medida. É um caminho muito além da normalidade. É um caminho além do necessário, além do comum. Ele é um caminho extraordinário. E acredite, viver o extraordinário, viver em amor, viver o amor, viver amando, viver seguindo a Cristo, abrindo mãos dos nossos desejos e vontades, procurando fazer e agradar o irmão, é o que nos tornaria, ou que pode nos tornar, muito mais feliz do que ficar com um carrinho de compras amarrado nos pés. Esse caminho a que o apóstolo Paulo se refere é o amor. O amor é paciente, eu não vou ler tudo o que ele diz, benigno, aliás, não vou comentar, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quem quer viver esse evangelho, quem está morrendo de vontade de abrir mão dos seus próprios desejos e ser imitador de Cristo de verdade, diga amém. Graças a Deus, porque nem eu tenho coragem. Querer de verdade nós não queremos. Nós estamos já tão cheios de nós mesmos que não tem espaço para sermos como Cristo. Estamos tão cheios do nosso eu que é difícil abrir mão do espaço que temos em nós mesmos, para nossas próprias vontades, para seguir o exemplo de Jesus Cristo, para sermos imitadores de Jesus Cristo e sermos pessoas imitáveis, porque estamos muito cheios de nós mesmos. Mas é possível, se nós tomarmos a decisão de vivermos a vontade de Deus, e repito, é o melhor que nós podemos, nós seremos muito mais felizes. Como viver esse amor? Sendo igual a Jesus. Em Filipenses capítulo 2, dos versículos de 1 a 8, diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha para o lado, por favor, e diga: você é superior a mim. Vira para o outro lado e diga: ei, você é superior a mim. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para qual também para o que é de outro, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, falta-nos a obediência, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O bom é que no início, se você reparar, eu disse que imitar é fazer igual ou fazer parecido. Então nós temos, de certa forma, um consolo, um conforto, uma possibilidade. Seria impossível para nós que estamos cheios de nós mesmos, para mim, Hamilton, que estou cheio de Hamiltons, me tornar um verdadeiro cristão, para ser igualzinho a Jesus Cristo. Mas eu preciso tomar a decisão de ser cada vez mais parecido com Jesus. Nós precisamos fazer com que as nossas atitudes cada vez mais sejam parecidas com a de Jesus, que as nossas ações e principalmente também as nossas reações sejam parecidas com as reações de Jesus Cristo.
Sem dúvida, se disséssemos a partir de hoje, nós precisamos viver o padrão de Cristo, vivemos como Jesus Cristo viveu, nenhum de nós conseguiria. Mas nós precisamos fazê-lo pouco a pouco, dia a dia, em cada momento onde sabemos que erramos, precisamos procurar melhorar e viver como Jesus viveria. Deus amou, Ele deu seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Em João 3,16, mostra-nos que Deus amou de tal maneira que deu o Filho. Deus não tratou as pessoas do mundo conforme elas mereciam. Às vezes nós queremos tratar as pessoas como elas merecem, mas nós não queremos ser tratados por Deus e pelos outros como merecemos. O que estava nos reservado era o castigo eterno de Deus, mas Deus teve misericórdia de cada um de nós. Nós usamos sempre dois termos, ou misericórdia ou justiça. Para nós, invocamos a Deus sempre misericórdia. E para alguém que pisa na bola com a gente, nós invocamos a justiça de Deus. A justiça é para os outros, mas a misericórdia nós pedimos a Deus para nós. Deus, assim como Deus não tratou as pessoas do mundo, assim como Deus não me tratou e não te tratou da maneira como merecíamos, devemos também tratar os outros com amor, como Ele amou, de tal maneira que deu o seu único Filho. Em João 10,18 diz: ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Apesar de Deus ter enviado Jesus Cristo para morrer, o próprio Jesus veio por vontade própria. Em João 15,3 diz: ninguém tem maior amor do que este, o de dar a vida, como nós já lemos, pelos seus amigos. Viver em amor é viver pelos outros. O Evangelho, você já ouviu falar que o Evangelho é loucura? Essa mensagem é loucura. É o Evangelho. Viver em amor é viver pelos outros. Viver em amor é não olhar as suas vontades. Viver em amor é seguir o exemplo de Jesus. Amemos, Deus é amor. Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, está escrito em 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. Se nós amamos, se nós vivemos pelos outros, nós conhecemos a Deus. Se nós não amamos, nós não vivemos preocupados com os outros, tentando ajudar e suprir a necessidade dos outros, nós não conhecemos a Deus. Se alguém confessa publicamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, conforme escrito em 1 João, capítulo 4, versículos 15 e 16. Jesus é o caminho. Paulo mostrou um caminho sobremodo excelente, que é o amor. Jesus e Deus são um. Deus é amor e ele amou, e o caminho é o amor. Então Jesus é o caminho de amor, amor prático, sacrificial, e somos chamados também para sermos um com Jesus. Só é possível que as pessoas nos imitem se nós imitarmos a Jesus Cristo. Para seguir Jesus, nós precisamos amar. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, Jesus dizendo, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, capítulo 23. Como lemos no início do sermão, estamos terminando. Já tem quase uma hora, é isso? Oh, meu Deus. É porque não está dando para enxergar a hora. Como lemos no início do sermão, imitar é reproduzir. Estou terminando. Me perdoem. Ou tentar reproduzir, fazer, ou esforçar-se por fazer exatamente ou aproximado. Copiar o mais fielmente possível. Sabemos que nunca conseguiremos ser como Jesus, mas precisamos nos aproximar o máximo possível. Nós precisamos deixar de sermos covardes. Nunca mais, que Deus te abençoe, que nunca mais você diga: não olhe para mim. Você pode até dizer: eu erro muito, eu falho muito, mas você pode dizer: olhe para mim. Você já viu alguém que é marceneiro, que vai ensinar alguém a profissão,
que essa pessoa faz? Ela diz, quando ela vai aplanar uma madeira, ela diz: olhe como eu faço. Alguém que vai podar uma árvore, ele diz: olhe como eu faço. Alguém que vai ensinar alguém a profissão de pedreiro, ele diz: olhe como eu faço. Para que as pessoas sigam a Jesus, nós precisamos ter coragem de dizer: quer seguir a Jesus? Olhe como eu faço. Tomar a decisão de ver uma vida mais próximo possível mais próximo possível da maneira como viveu Jesus é a maior decisão que você pode tomar depois de ter entregado a sua vida para Jesus. Depois de ter tomado a decisão de entregar a vida para Ele, a sua próxima decisão é ser discípulo de Jesus. É ser uma pessoa imitável. É ser uma pessoa copiável. Eu vou concluir lendo uma história aqui, 3 minutos, de David Livingstone. David Livingstone foi um explorador e missionário que nasceu na Escócia em 1813. Em sua mocidade, ele decidiu a propagar o cristianismo na África e tornou-se para alguns o maior missionário que aquele continente já conheceu. Conta-se que ele viajava pelo interior da África estudando a natureza e descobriu dezenas de espécies de raízes comestíveis e de frutos do deserto que não eram cultivados. Por esses estudos, tornou-se médico naturalista, ajudando pessoas que vinham de povoados, às vezes muito distantes, para receberem seu tratamento. Ele perdeu a esposa na África devido a uma febre enquanto realizava sua missão, e mesmo assim continuou seu trabalho de pregar o amor de Cristo. Ele estava próximo de realizar um dos seus sonhos, que era encontrar a nascente do rio Nilo, quando faleceu. Segundo relatos, seus companheiros de peregrinação o encontraram de joelhos ao lado da cama. No momento de sua partida, estivera conversando com Deus, de quem sempre falava aos nativos. Anos mais tarde, outros missionários resolveram retomar os caminhos de Livingstone na África. Quando começaram a falar de Cristo e de seu amor, ficaram surpresos ao ouvir dos nativos: ei, nós já conhecemos Jesus. Jesus morou aqui com a gente. Jesus viveu aqui com a gente, foram as palavras dos nativos. Não, Jesus não viveu aqui, disse o missionário. Estamos falando de Jesus Cristo, que viveu há quase 2000 anos, explicaram os missionários ingleses. O homem que você falou esteve aqui também. Ele viveu com a gente muitos anos. Ele se referia a David Livingstone. Essas pessoas nunca ouviram falar de Jesus, mas viram em David Livingstone o Jesus Cristo que não foi pronunciado. Quando falaram do grande amor de Jesus, eles disseram: Jesus viveu aqui conosco. Quando eles falaram da entrega que Jesus fez, eles disseram: esse homem viveu aqui conosco. David Livingstone viveu de tal maneira, de tal forma e com tanta intensidade o ser discípulo de Jesus, ser imitador de Jesus, que ele foi confundido com o próprio Jesus. É bom quando nos perguntam se somos cristãos, mas muito mais do que responder que somos cristãos, é muito melhor nos parecermos e sermos reconhecidos como tal. Eu quero orar com você, e se essa palavra fez algum sentido para você, significa que você foi um privilegiado